Por que é que muitas culturas diferentes acreditam que os mortos continuam presentes de alguma forma? Algumas religiões acreditam na vida após a morte, outras acreditam na reencarnação. Algumas culturas africanas acreditam que a pessoa se torna ancestral e, por sua vez, a ciência acredita que a consciência está ligada ao cérebro e quando este deixa de funcionar, a consciência cessa. Afinal, o que realmente acontece quando morremos? A consciência simplesmente desaparece ou muda de dimensão? E se tudo que chamamos de vida for simplesmente um teste e que a morte nos revela o próximo nível? Algumas tradições acreditam que a alma continua a existir depois da morte. Algumas outras acreditam que tudo termina ali. Já a ciência ainda não encontrou provas de vida após a morte. Será que a morte é um fim ou apenas uma transição? Desde as civilizações como o Antigo Egito às atuais africanas, existe a ideia de que os mortos continuam presentes de alguma forma. Isso seria uma verdade espiritual ou uma forma humana de lidar com a perda? Se existe um mundo espiritual, por que é que não conseguimos vê-lo claramente? Olá, meu nome é Susalda e sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar de uma questão que inquieta muitos de nós, se não todos nós, a morte. E afinal, o que acontece quando morremos? Mas antes de prosseguirmos, já deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não é inscrito para poder acompanhar mais conteúdos do canal. A morte é uma certeza absoluta, que iremos nós ou não. E não obstante dessa certeza inevitável, muitos de nós continuam a viver presos em ilusões de permanência. Afinal, o que é realmente continuar vivo depois da morte? Seria ser lembrado pelos seus descendentes ou família? Ou a verdadeira continuidade seria a sobrevivência da consciência? Algumas crenças dizem que os nossos sentidos são limitados e que não percebem as outras dimensões e, por sua vez, a ciência diz que aquilo que não pode ser observado ainda não pode ser confirmado. Quem está mais perto da verdade? A ciência ou a espiritualidade? Talvez nenhuma das duas tenha todas as respostas e a morte continua sendo um dos maiores mistérios da existência humana. Será que o oculto existe para nos ensinar a conviver com o mistério? Ou será que existe uma matriz invisível por detrás da realidade que não percebemos? Será que somos tão apegados à vida que criamos histórias e crenças para lidar com a ideia de desaparecer? Ou será que seria possível aceitarmos que nunca saberemos de tudo e ainda assim vivermos plenamente? Inventamos mundos invisíveis porque tememos desaparecer ou porque precisamos de evoluir? Ou será que o que chamamos de realidade é apenas uma camada da percepção? Tanto a ciência quanto a espiritualidade tentam responder um mistério que talvez seja maior que as nossas ferramentas atuais. Ou seja, as duas visões têm limites. A ciência tenta entender o mecanismo da vida e, por sua vez, a espiritualidade tenta entender o significado da existência. A pergunta é, por que é que tantas civilizações em lugares e tempos diferentes imaginaram ou imaginam algum tipo de continuidade de vida? Toda religião, mito e ritual talvez seja uma expressão da tanatofobia de desaparecer, o medo de lidar com a finitude de vida. Mas esse medo também pode ser uma força criativa que nos leva à arte, filosofia e ciência, maneiras de prolongar a vida simbolicamente. Se tudo que nós somos termina com o silêncio do corpo, por que a vida parece ser uma experiência tão profunda e significativa? Se os mortos já partiram, por que sentimos necessidade de visitar suas campas? E se acreditamos que a alma continua viva, por que falamos com uma pedra? Será que a memória de alguém vive realmente no cemitério ou nas histórias que contamos sobre essa pessoa? Quando
levamos flores ao túmulo, estamos a honrar os mortos ou a consolar os vivos? Será que quem partiu realmente precisa dessas homenagens? Ou será que nós precisamos de um lugar físico para lidar com a saudade? O que é mais misterioso, o facto de morrermos ou o facto de termos surgido do nada para viver por algum tempo? Ou já antes de nós nascermos, passamos bilhões de anos sem existir? Então, por que é que tememos tanto voltar ao mesmo estado? Porque estamos tão apegados à vida. É delicioso viver, mas temos que devolver ao universo o que nos emprestou. Se a vida surgiu através da matéria do universo, será que a consciência é apenas um acidente ou uma expressão do próprio cosmos? Entre dois grandes silêncios, o antes de nascermos e depois da morte, existe um pequeno intervalo chamado vida. Diante da morte, muitos procuram respostas na ciência e outros procuram consolo na fé. Talvez ambas sejam formas humanas de procurar sentido para o mesmo mistério. Para a fé cristã, a morte não é o fim da história, mas sim uma passagem. A esperança da ressurreição nasce exatamente da recusa humana em aceitar que o amor termina no túmulo. A mensagem central do cristianismo é que a vida pode vencer a morte. Por isso, para muitos crentes, o túmulo não representa o fim, mas sim uma promessa. Talvez a força da fé esteja justamente nisso, transformar o maior medo humano, neste caso a morte, numa esperança de vida eterna. Pois entre a dúvida e a fé, existe um espaço profundo, onde o ser humano continua a procurar respostas sobre o destino da sua alma. Ao longo da história, muitos acreditaram profundamente na ressurreição de Jesus, enquanto alguns outros questionaram esse acontecimento. Mas independentemente da posição, uma coisa é clara: a ideia de que a vida pode vencer a morte marcou profundamente a história humana. Talvez a fé não seja apenas em acreditar no impossível, mas sim aceitar que o coração humano precisa de consolo diante da morte e o desejo de que o amor e a vida nunca terminem. A ciência mede vidas em processos biológicos, mas a experiência de existir não cabe apenas em fórmulas. O oculto como linguagem, sonhos, sincronicidades, intuições e pressentimentos podem ser formas do universo nos comunicar. E por fim, a morte continua sendo um mistério. Afinal, nunca ninguém voltou para nos contar com certeza absoluta. E você, me conta aqui nos comentários o que você acha que acontece depois da morte. Meu nome é Susalda e eu vou ficando por aqui, mas antes não esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar. E até o próximo vídeo, te guardo aqui nos comentários. Tchauzinho!